tem uma carreira também desenvolvida aqui no Brasil, mas agora ele está nos Estados Unidos. Alexandre, essa é a terceira vez que você vai para os Estados Unidos, é isso mesmo? Boa tarde, Márcio, tudo bom? Aqui tudo tranquilo também, obrigado pela entrevista. E desde já, sim, é a terceira vez que a gente está aqui, né? Sempre na mesma empresa, a gente está na companhia Delamar, né? Que é a Greenwich Hospitality, e uma das bandeiras é Delamar, que é a bandeira luxo, e é a terceira vez que eu estou voltando para essa empresa. Nessa última, que você está agora nos Estados Unidos, você já pegou a pandemia. Você chegou antes, sim, ou durante, ou quer dizer, não existe o depois ainda, né? Existe só o antes e o durante. Como é que foi a tua chegada nos Estados Unidos com esse desafio aí da pandemia? Bom, a gente chegou aqui no final de 2019, né? A pandemia já estava se instalando em todo o mundo a partir aí de dezembro, janeiro, né? Foi estourar no Brasil, na realidade, lá por meados de março, abril ou maio, né? De 2020. Mas já estava tendo grandes casos em todo o mundo e nos Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos hoje recordista de números da pandemia, mas também recordista hoje de medidas protocolares, quais é exemplo no mundo todo. E tanto é que hoje aqui nós não necessitamos mais os vacinados de utilizar máscaras, né? E já existe um acesso normal. Cheguei antes da pandemia aqui e foi um desafio bastante grande, porque logo que chegou a pandemia em si, que foi um estado de emergência praticamente mundial, nós somos divididos por estados aqui, e cada estado tem sua própria lei. E o governador de cada estado, ele emite os estados de emergências e as bandeiras locais, certo? Do estado. Como nós temos hotéis tanto em Texas, Nova York, Connecticut e Michigan, cada hotel foi operado de uma maneira diferente. No estado de Connecticut, a gente teve um impacto muito grande, tanto Connecticut como Nova York, que foram os mais impactados em si, que tiveram mais tempos fechados. O estado de Michigan, Texas, o estado de Michigan foi bastante impactado, nós tivemos uma média de 5 meses fechado lá, e o estado de Texas foi menos, na realidade. Mas Connecticut e Nova York e Michigan foram bastante impactados. Teve uma volta normalizada para o estado de Connecticut no final de novembro, entre agosto e novembro do ano passado, certo? Quando as vacinas já estavam quase todas liberadas para qualquer idade. E agora, para esse ano mesmo, nós já retornamos bastante fortes. E no caso da pandemia, você não deve ter conseguido se salvar de alguns problemas, né? Eu lembro que a gente conversou em outros períodos, mesmo por telefone, e você dizia, olha, estamos aqui com o hotel fechado, ou estamos com baixa ocupação, ou tivemos que demitir alguns funcionários. Quais foram os principais desafios que você teve que enfrentar durante esse período de pandemia nos Estados Unidos, trabalhando como diretor, né? Porque você é diretor de uma rede com várias unidades. Exatamente, Márcio. A partir do momento que houve esse estado de emergência em todo o país e nos estados, primeira situação, todo mundo se alarma com isso. Depois todo mundo senta, põe a cabeça e os pés no chão e vamos fazer uma reunião que a gente se reúne todas as semanas com a presidência e outros diretores e gerentes de hotéis para tomar todas as medidas protocolares conforme a lei e seguir a lei em si. Como a gente não tinha prazo de volta, existem 2 tipos de situações que ocasionaram lá, que é o layoff e o furlough, tá? Isso com os nossos empregados, tá? O furlough a gente dá aos empregados mais antigos, que a gente sabe que tem certeza que eles vão voltar. Eles podem entrar com uma medida com o governo, certo? Até eles retirarem o benefício do governo de emergência e eles voltam a trabalhar quando tiver aberto as portas novamente. E o layoff é o que você dá como se fosse o desligamento. Existe a chance dele voltar? Sim, só que você não tem o comprometimento de trazê-lo de volta. Só o furlough, certo? E todas as medidas protocolares que nós tomamos, a gente desligou quase 70% de toda a companhia. Só ficou nos hotéis gerentes,
diretores, só os cabeças mesmo de toda a operação. Toda a base em si foi desligada. E quem assumiu os postos foram nós mesmos. Foram os diretores, os gerentes gerais, os gerentes de housekeeping. Os gerentes ficaram, e nós se revezávamos entre todos os 3 períodos do hotel. Muitas vezes nós tivemos que trabalhar de madrugada, outros diretores tiveram que estar trabalhando em toda a parte de operação nos quartos, de organização, manutenção, certo? Mesmo não tendo hóspedes, estavam abertos somente para a linha de frente, que eram médicos e enfermeiras. Isso os hotéis podiam receber, mas hóspedes em si não poderiam. Nós tínhamos uma taxa de ocupação de 5% no máximo, e que alguns hotéis chegavam a 2%, que é uma coisa muito baixa aí durante 6 a 8 meses. É bastante tempo, né, Alexandre? E vocês receberam também, particularmente as empresas, os hotéis, os empreendimentos turísticos, eles receberam ajuda do governo também para poder se manter nesse período? Sim, o governo americano foi um governo bastante presente junto das empresas e junto dos colaboradores de toda a população, né? Eles entraram com medidas cautelares diretamente com as empresas, com ajuda de custos, certo? Você mostrava o seu faturamento, provava por A mais B, e eles te davam um retorno financeiro para manter a empresa. Já no caso dos funcionários, eles entravam com a carta de furlough ou layoff, eles tiravam uma média aí de $700 semanais, mais 350 ou 400 por cada filho. Tirando aí uma média de, se você tem 2 filhos, vai dar mais ou menos uma média de $1.500 por semana, o qual é um retorno muito bom. Estavam ganhando mais estando em casa no período da pandemia do que está trabalhando. O governo foi muito presente. Eu acredito que isso foi um diferencial dentro da pandemia nos Estados Unidos. Eles trabalharam muito rápido com a questão da vacinação, de achar uma vacina adequada e distribuíram muito rápido para a população, que isso ajudou o retorno muito rápido também. Hoje, se você for ver, já grande parte da população americana está vacinada. Exatamente, exatamente. E aí precisou que você utilizasse algumas competências aí tanto técnicas quanto comportamentais, né? Quais foram, assim, que você destacaria que exigiu mais do teu esforço? Quais competências você teve que colocar à prova durante esse período? A grande competência que eu acho ali não é a parte técnica em si, mas sim o companheirismo, a solidariedade. Porque numa pandemia que a gente vê pessoas morrendo tão perto da gente e aos empreendimentos com uma perda, não digo uma perda, mas um deixo de ganho que você deixou de ganhar, sendo a hotelaria, as empresas aéreas, os principais setores atingidos. Eu acho que a solidariedade, o carisma pela empresa que você trabalha e a sua dedicação para estar em qualquer tipo de setor, em qualquer tipo de horário, para você estar ajudando a manter o negócio e o país em si, que é a economia que está em jogo aí no caso. Ótimo mesmo. Isso significa que vocês estão há algum tempo à frente de nós, né? Vocês já estão experimentando o que nós vamos experimentar mais à frente. E aí é interessante saber, você teve um grande aprendizado durante esse período de parada com a pandemia, de retomada, porque vocês já estão com o hotel em andamento. Qual foi o grande aprendizado desse período todo? O grande aprendizado é que nós somos muito vulneráveis. Somos muito vulneráveis e dependentes uns dos outros. Ninguém consegue fazer uma construção sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Um líder não trabalha sozinho. O líder só tem sucesso dependendo da sua equipe. Você sozinho é só mais um. E a equipe unida faz o seu líder. E a equipe cresce junto com o hotel. E houve também acréscimo de ferramentas de gestão? Você teve que aprender alguma nova ferramenta para administrar durante a pandemia, a retomada da hotelaria aí nos Estados Unidos?
Nós trabalhamos com as nossas ferramentas da hotelaria em si. A gente trabalha com o sistema Opera, que é um sistema bastante completo de front e back, certo? Ele dá um retorno muito grande em cima disso. Mas a parte toda que foi bastante dificultosa, eu estava em Michigan naquele período, né? Agora estou em Connecticut. Mas aquela parte de Michigan em si, a gente estava em abertura de um resort. E essa abertura de resort era tudo novo para nós, uma cidade diferente, longe da nossa sede, que fica em Connecticut, e tudo isso fez um diferencial lá. Nós tivemos que aprender a região, aprender os costumes da região, que eles são muito mais americanizados no norte de Michigan que na parte de Connecticut, que está muito perto de Nova York. As ferramentas mais utilizadas lá foram o nosso sistema operativo, certo? E toda a parte de comunicação com as empresas parceiras ali em si. A retomada. É isso que nós precisamos também entender, né? Vocês já estão fazendo todo esse processo de retomada faz tempo. Houve dificuldade de contratação de mão de obra especializada, que tenha um conhecimento como, por exemplo, camareira, ou a área administrativa, ou pessoal de linha de frente na área de recepção. Vocês tiveram dificuldade de contratação de mão de obra para fazer essa retomada? Bom, Márcio, a retomada até hoje está sendo bastante dificultosa. O governo americano ainda mantém as medidas cautelares de ajuda, de apoio às pessoas que estão em furlough ou em layoff. O que acontece? Uma pessoa ganhando mais dinheiro em casa e com medo ainda da pandemia, apesar de estar vacinado, as pessoas muitas vezes abusam desse tipo de situação. A dificuldade de encontrar pessoas em si está bastante grande. A gente teve uma abertura o ano passado, que foi em julho, certo? Julho e agosto, foram 2 meses de abertura que caiu bastante em Michigan, não ficou aberto Connecticut, só Michigan e Texas. A abertura foi bastante dificultosa. Os protocolos foram muito rígidos e a gente não podia estar fazendo a limpeza num stay-over dentro do hotel. E isso criava um choque bastante grande entre o hóspede e o hotel, porque a gente não podia entrar dentro do apartamento e eles queriam serviço. Ou seja, o que a hotelaria faz é prestar serviço. E a gente só podia prestar metade do serviço. Em parte ajudou bastante a gente, porque a gente teve muita dificuldade em voltar, tanto camareiras, manutentores, front desk, que são os recepcionistas. Mas aí se preparamos para a segunda reabertura, que voltou a fechar após agosto. Aí ficamos fechados até quase dezembro. Tomou uma nova onda. Aí com a abertura de novembro e dezembro, em Michigan, no caso, né, que foi a nossa abertura do resort também, que aconteceu, que a gente comprou um Holiday Inn e fez a transformação, todo o retrofit, todo o melhoramento de um 5 estrelas para a Bandeira de la Mar. A segunda reabertura também foi bastante dificultosa, pois a gente não encontrava pessoas. Só que a gente já tinha se preparado nisso, e a gente já estava preparado com todos os nossos líderes e gerentes, que estão tomando todos os postos em si, diretores, líderes, gerentes, e apesar que a gente já contratou grande parte, né, não estamos a 100% com a quantidade de colaboradores, mas já estamos aí os 70%, o qual exige overtime, que é a hora extra no caso, né? E todos os seus gerentes, todos os líderes de setores estão se dedicando bastante, fazendo o overtime em si, para estar suprindo essa demanda de momento. Ou seja, vocês também tiveram que cair na área operacional, ou seja, se for necessário arrumar cama, arruma, se for necessário atendimento na recepção, se faz, se for necessário ajudar na manutenção, se faz. Como é que foi o papel do diretor e do gestor da alta administração diante da ausência de mão de obra, como vocês tiveram? Nesse momento, quem se destaca, na realidade, são os verdadeiros trabalhadores da hotelaria, que não importa o seu cargo, importa o hotel e a companhia. Independente de você ser diretor, gerente de setor, gerente geral, ou gerente de RH, ou diretor de RM, você cai para dentro. Esses se manteram dentro do hotel trabalhando.
e você vai entrar na linha de frente. Se tiver que limpar quarto, nós vamos. Se tiver que dar todo o serviço, nós vamos prestar o serviço, independente se você for gerente ou não, ou diretor ou não. Nós entramos na linha de frente para dar apoio à nossa base, porque senão o hotel não vai girar. A questão é, a única pessoa que não pode sentir diferença entre a qualificação é o cliente, né? O hoteleiro tem que suprir todas as necessidades, não importa quem esteja fazendo, né? Exatamente. Na realidade, o hóspede, ele não pode sentir a diferença. E nós temos que suprir essa diferença, nem que for em quantidade de horas a mais trabalhando ou contratando pessoas. O serviço tem que ser prestado. E, até o momento, estamos prestando todo o serviço sem nenhuma reclamação, qualidade lá em cima, com protocolos e toda a organização sendo desenvolvida corretamente. Nem todos os empreendimentos hoteleiros ou empresas hoteleiras seguiram no mesmo patamar. Você considera qual foi o grande reconhecimento da empresa que você está trabalhando agora, diante dessa situação que você passou, diante de todas as dificuldades? Qual o apoio que você teve da alta administração, lá da presidência, ou de outros agentes que auxiliam os diretores e também os gerentes gerais? O nosso presidente, o vice-presidente, o nosso presidente da empresa é o dono da empresa. O Sr. Charles Mallory, e o nosso presidente, o Said Naziri, eles sempre estiveram ao nosso lado, ombro a ombro, de frente, certo? E isso foi bastante bom para a gente, deu um apoio muito grande. E esse apoio puxou bastante. E a gente sempre teve na linha de frente, não deixou cair a administração, não deixou cair a qualidade, o qual a gente conseguiu seguir. Ubaldo, a tua experiência no Brasil, né, você já passou por outras crises aqui quando trabalhava na hotelaria, ela serviu de aprendizado e também de diferencial para você mostrar mais produtividade que outros profissionais? Olha, Márcio, eu acredito que cada crise tem sua particularidade, certo? Quando a gente tem 20 anos é de um jeito, quando a gente tem 40 é outro, né? E cada experiência, cada empreendimento é uma experiência nova, na realidade. Cada desafio é uma experiência nova e um aprendizado. As experiências que eu tive no Brasil, cada desafio que eu tive no Brasil ajudaram bastante nessa pandemia. Ajudaram muito, porque a gente adquire muita experiência no decorrer da carreira. Eu acredito que a maior qualidade hoje de um líder é paciência, raciocínio, companheirismo e inteligência e ter conhecimento do que está fazendo. Isso são as principais ferramentas hoje de um líder. Se ele tiver todas as ferramentas, a equipe ao lado dele e tudo andando muito bem, acredito que tudo consegue seguir. A pandemia não foi fácil para nós, foi bastante dificultosa, mas foi mundial essa pandemia. Acredito que no Brasil ainda está tendo problemas. E aqui nos Estados Unidos estamos retomamos bem, graças a Deus, agora está todo aberto, Estados Unidos, mas não está fácil ainda. Estão dizendo que existe uma outra onda, mas estamos bem por enquanto.